Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num ponto bem conhecido lá em Indaial, Santa Catarina, que é a Casa Alban Vanck. Oi, isso mesmo, ela faz parte daquela trilha do patrimônio Memórias de Indaial, né? Temos umas informações aqui para explorar. Exato, a ideia é investigar um pouco a história dessa casa, quem foi a família Vanck e, claro, a arquitetura dela, que é de 1926. Vamos ver o que a gente encontra de mais interessante nesse material. Bora lá. Então, para começar, a data, 1926, e foi feita para ser a moradia do Alban Vanck. Certo. E o Alban, bom, ele era filho do Henrique Vanck. Figura importante, né? Foi ele quem fundou a Henrique Vanck S.A., que hoje a gente conhece só como Vanck. Ah, sim, a Vank. E um detalhe que eu achei curioso. O Henrique veio lá do Império Austro-Húngaro. O Alban não só morou lá, mas também foi diretor da empresa do pai. Olha, o que é fascinante nisso é que essa proximidade, sabe? A casa do dono colada na fábrica. Isso era muito comum naquela época, principalmente ali no Vale Europeu. É verdade. Reflete muito como a vida pessoal e o trabalho eram integrados, né? Era quase um símbolo da importância da indústria para a família e para a cidade que estava crescendo. Não era só por ser prático. Faz todo sentido. E isso a gente vê na própria casa, visualmente falando. A arquitetura chama a atenção. Uhum. Primeiro, a planta dela é em formato de T. E é toda de tijolinho à vista, sem reboco, sabe? Com aquele rejunte branco que dá um contraste legal. Fica bem marcado, né? Fica. E a estrutura é robusta. Tem o térreo, um porão que é meio enterrado e um sótão mais alto, quase um andar a mais. Deixa a casa bem imponente. É, dá um volume interessante. E quando a gente olha os detalhes, percebe umas semelhanças com outras casas importantes de Indaial. Tipo quais? Como a Casa Líderes ou a Casa do Professor. No estilo geral, em alguns enfeites, parece que tinha uma linguagem arquitetônica circulando por ali na época. Entendi. Por exemplo, o telhado principal tem duas águas, né? Aquelas duas faces bem inclinadas. Super comum. Mas olha que interessante. Na varanda, usaram outro tipo de telha, aquela rabo de castor. Talvez para dar um toque mais refinado ali. Hum, E tem um jogo visual bacana, né? Entre as linhas verticais, que são fortes, tipo no frontão, aquela parte triangular na frente, sabe? E nas janelas mais altas, e as linhas horizontais, da varanda e da cumieira, lá no topo do telhado. Isso dá um equilíbrio para a construção. E falando nesses detalhes, aqui a coisa fica bem interessante. Porque muito elemento original ainda está lá, mesmo com mudanças. Pois é. A varanda da frente, por exemplo, hoje ela está fechada com vidro, né? Uma coisa mais moderna. Mas se você olhar bem, embaixo do guarda-corpo ainda dá para ver o desenho original. Ah, sim. Aquele trabalho com os tijolos inclinados formando uns losangos. Isso, exatamente isso. Esse detalhe sobreviveu. É um ótimo ponto. Manter esse detalhe dos losangos, mesmo fechando com vidro, mostra, tipo assim, uma tentativa de adaptar a casa sem apagar totalmente a identidade dela, né? Exato. Mostra um respeito pelo trabalho original, talvez. Pode ser. E o que isso nos diz sobre quem reformou, né? Interessante. E tem mais coisa preservada. Lá no frontão, naquela parte triangular, tem uns arabescos de madeira, uns desenhos entalhados. Sim, eu vi isso nas informações. Eles são bem parecidos com os da casa do professor. Reforça aquela ideia de um estilo regional, né? Com certeza. Conecta as construções. E, claro, tem a placa na fachada. Alban Vanck 1926. Tá lá, gravado. Funciona quase como uma certidão de nascimento da casa. Fundamental essa placa. Um registro direto, sem dúvida, do dono e do ano. E se a gente junta tudo isso, pensa bem, os tijolos aparentes que dão essa ideia de força, de solidez, Uhum. junto com esses arabescos de madeira que são mais delicados, e essa assinatura formal na fachada. Isso tudo provavelmente não era só para ser bonito. Tinha uma intenção por trás. Exato, devia ser para mostrar tanto a força industrial da família Vanck, quanto um certo status, um refinamento residencial. Algo que a gente vê em outros industriais pioneiros da região que estavam literalmente construindo a cidade naquela época. Então, resumindo tudo isso, a casa Alban Vanck não é só uma casa antiga bonita. Ela funciona como um elo,
né? Um elo tangível, isso. Conecta essa família importante à história da Vanke, que é fundamental para Indaial e é um exemplo claro da arquitetura da cidade lá do começo do século XX, com data e tudo, 1926. Perfeito. E pra gente fechar, pensando só no que a gente viu aqui, isso levanta uma questão importante, né? Qual seria? Como será que o estudo e a preservação de casas como essa, que são ligadas diretamente aos fundadores das indústrias locais, podem abrir janelas para a gente entender melhor não só como a arquitetura evoluiu, mas também como a economia e a sociedade de Indaial se formaram? Fica aí a pergunta para a gente refletir um pouco.